Boa tarde, galera! Como estamos? Todos bem? Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química no Enem e no vestibular. Eu sou a professora Cacaso e tô aqui para mostrar para vocês estratégias para gabaritarem Química no vestibular e no Enem. Bom, o tema de hoje é um tema um pouco polêmico. É o segredo sobre as unidades de medida. Cara, antes de eu começar a falar sobre de fato as unidades de medida, eu queria falar muito sobre a importância e o quão recorrente eu tô vendo que é essa dificuldade, sabe? Teve uma porção de gente que me pediu ajuda que veio com problemas de densidade, de estequiometria, de volume molar, de reação química, mas que a dificuldade não tava. Teve alguns que era do conceito, mas teve alguns que a dificuldade não era no conceito em si. Não era no que é um volume molar. Era na unidade de medida, em conseguir transformar, em conseguir entender, né? Principalmente entender de fato o que é aquela unidade de medida. Aí vendo essa dificuldade de uma porção de galera aí, eu falei, cara, eu acho que é um bom momento de fazer uma live falando exatamente sobre isso para ver se eu consigo ajudar eles. Então é esse motivo que eu resolvi fazer essa live para vocês. Legal. Aí eu fui comentar com um amigo, né? Falei, cara, eu tava pensando em fazer live sobre unidade de medida, porque eu vi que muita gente tem essa dificuldade e tal, né? E aí ele falou assim, pô, Cacau, sabe uma coisa que eu nunca consegui entender? Que a densidade e a concentração, ambos são em gramas por litro. Mas, pra mim é a mesma coisa, tipo, é medido da mesma forma. Então, como que eu vou saber o que é cada coisa? Eu falei, putz, não é que é mesmo? Então, eu achei que antes de começar a falar da unidade de medida em si, trazer aqui como curiosidade, na verdade não é uma curiosidade, né? É um conteúdo de fato, mas enfim, trazer para vocês a diferença entre densidade e concentração para depois falar das unidades de medida. Trouxe um exemplo prático hoje. É muito raro fazer isso na minha vida, tipo coisas práticas pela internet. Eu trouxe açúcar, tcharam, num copinho de xarope, tá ligado? Aqueles copinhos de xarope de bebê. Aí eu trouxe aqui 10 ml de açúcar, ou seja, o que isso significa? Que o açúcar que eu botei aqui no meu copinho tá ocupando aqui o espaço de 10 ml. Legal. E eu sei que eu coloquei aqui 15,6 gramas. Então, nesses 10 ml aqui do copinho, tem 15,6 gramas. Isso quer dizer que cada ml vai ser quanto? Se 10 tem 15,6, 1 ml vai ser 1,56. Essa é a densidade do meu açúcar. É o quanto de massa tem 1 ml. Legal. E o que é concentração, já que é medido mais ou menos nessa unidade de medida? Cá trouxe eu um copo de água de 200 ml. Aí eu pego esses 15,6 gramas, jogo lá no meu copo, misturo ele e vai virar uma solução de... Aqui dentro tem 200 ml de água, então, de solução toda agora, né? E aqui vai ter os meus 15,6 gramas de açúcar. Traduzindo, se eu tivesse, ao invés de um copo, uma garrafa com 1 litro dessa mesma solução, com essa mesma concentração, isso ia significar que nesse copo, nessa garrafa de 1 litro, tem 5 vezes o volume desse copo, certo? Porque 1 litro é 1000 ml e aqui eu tenho 200, que é 1/5. Então, eu ia ter 5 vezes a quantidade de açúcar para uma garrafa grande. Eu tenho 5 vezes 15,6 dá 5 vezes 6 dá 30, vai 3, dá 78 gramas para 1 litro, certo? E aqui, nesse copo de 200 ml, eu tenho 15,6. E essa é a concentração, é o quanto tem de açúcar dentro do copo. E a densidade era o quanto tinha de açúcar, só o açúcar, naquele volume que a gente mediu. Entenderam a diferença? Essa é a diferença. Ruim, credo. Bom, aí, dada a diferença entre densidade e concentração, a gente pode ver, por exemplo, a fórmula,
que, se a gente também não parar para pensar no que realmente significa, a gente vai ver que, tampando aqui densidade e concentração, a fórmula é exatamente a mesma. Massa dividido pelo volume. Só que a gente acabou de ver que concentração é o volume de toda a minha solução e a densidade é o volume só daquilo que a gente está pesando, que no meu caso foi o açúcar. Beleza? Então essas coisas são diferentes, apesar de serem a mesma unidade de medida. Legal. Mas você falou aí, Cacaso, e não me disse nada sobre unidade de medida, que é isso que eu vim ouvir você falar hoje. Ok, vamos lá, com calma. Eu tenho o hábito de fazer sempre a mesma conexão com os meus alunos, porque eu acho isso muito funcional. E vocês já devem ter visto em algum outro vídeo meu, que eu falo muito sobre o comparativo de quilômetros por hora, porque eu acho que é o que a gente usa com mais frequência na nossa vida. Tipo, quem nunca ouviu falar de unidade de medida, alguma vez na vida, já ouviu falar que o carro estava a 50 km por hora, levou multa porque estava a 120 km por hora. Enfim, alguma vez na vida já ouviu. Por isso eu gosto de fazer esse paralelo. Legal. O que significa então o quilômetros por hora? O meu carro estava a 50 km por hora. Significa que em 1 hora o meu carro está andando 50 km, beleza? Ótimo. Então, se eu andasse nessa mesma velocidade por 2 horas, o carro iria andar 100 km por hora. Ai, Cacaso, isso é tão chato, eu já sei disso. Isso não é nada novo na minha vida. Bom, isso é realmente uma coisa do nosso cotidiano. Mas aí a gente para pensar nas coisas que não são tanto assim do nosso cotidiano. Tipo, gramas por mol. Gramas por mol é uma medida de massa, certo? Gramas, para cada 1 mol, ou seja, uma unidade de medida de matéria, que é mol. E aí, a gente consegue ver que se o açúcar, por exemplo, tem 180 gramas por mol, significa que 1 mol, uma quantidade daquele açúcar, pesa 180 gramas. Acho que estou entendendo. Se o quilômetros por hora significa que o carro estava andando tantos quilômetros em 1 hora, gramas por mol significa que tem aquela massa para cada 1 mol. Então quem está embaixo, Cacaso, é sempre 1? É exatamente, é essa a equivalência, né? Se o negócio, o meu açúcar, pesa 180 gramas para cada mol, significa que o 180 é a massa dele, o quanto você mediu na balança, para 1 mol, que tá embaixo, dessa coisinha. Acho que tô entendendo. Mas o que isso vai me ajudar no vestibular? Trouxe cá 2 questões pra gente exemplificar. Uma da FUVEST 2017 e uma da FUVEST 2015. Eu vou começar pela 2015, que foi mais legalzinha de resolver e dá pra gente fazer tudo de cabeça sem precisar ficar pegando aqui os meus papeizinhos. Vou ler para vocês. FUVEST 2015, questão 70. Da prova V, que é a que tá ali no acervo da FUVEST, tá? 5 cremes dentais de diferentes marcas têm os mesmos componentes em sua formulação, diferindo apenas na porcentagem de água contida em cada um deles. Ou seja, eles só são diferentes porque um tem mais água, o outro tem menos água. A tabela a seguir apresenta as massas e respectivos volumes medidos a 25 graus Celsius desses cremes dentais. Aí ele mostra aqui pra gente uma tabelinha com A até E, que são nossas amostras de creme dental. Aqui a massa que foi medida e aqui o volume que foi medido. Ótimo. Aí ele fala assim: supondo que a densidade desses cremes dentais varia apenas em função da porcentagem de água em massa contida em cada um deles, pode-se dizer que a marca que apresenta maior porcentagem de água em sua composição é... Bom, se tem mais água, a densidade dessa pasta de dente vai estar mais próxima da densidade da água, certo? Ai, Cacaso, mas eu tava fazendo a prova, eu tava tão nervoso que eu esqueci qual é a fórmula da densidade. Tudo bem, respira. Lá embaixo, no exercício, ele fala, note e adote. Ele fala assim que a densidade da água é 1 grama por ml. Ele já falou aqui o quanto é, o como calcula. Ele falou que é 1 grama por ml.
Traduzindo, ele pegou a massa da água e dividiu pelo ml da água. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui na nossa tabela. A primeira linha, vou deixar assim para vocês verem. A primeira linha é 30 gramas e tem 20 ml. 30 dividido por 20 dá 1,5. A segunda linha tem 60 gramas dividido por 42. 60 dividido por 42 dá 1,40 e alguma coisa, 1,4. A terceira linha é 90 por 75. Isso dá 1,2 gramas por ml. A D é 120 por 80, que dá também 1,5. E a E é 180 por... A pessoa tá cega. 120, que dá também 1,5. Ou seja, entre 1,5, 1,4, 1,2, 1,5, 1,5, quem é o mais perto da minha densidade da água, que é 1? Não é 1,2? Portanto, é essa a resposta. Eu, tecnicamente, nem precisava lembrar da fórmula da densidade, porque quando eu olhei lá a densidade que foi dada da água, ele já falou que era em gramas por ml. Então, eu já falei, se a da água é gramas por ml, a dos outros também vai ser grama por ml. E aí é só eu dividir o quanto tem em gramas pela quantidade em ml. Sacaram? Eu consegui resolver a questão sem precisar falar que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Porque a própria unidade de medida já me disse o que eu precisava saber para resolver o exercício. Eu tenho um exemplo que é um pouco mais complexo de quantidade de cálculo. Mas, se vocês prestarem bem atenção quando eu ler a próxima questão, vocês vão ver que tudo o que a gente precisa saber sobre os dados, sobre como resolver, está escrito aqui no enunciado. Então, eu vou ler essa questão para vocês verem que se a gente entender bem a unidade de medida e souber uma única reaçãozinha aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente vai conseguir resolver tudo sem precisar pensar nas outras fórmulas. Porque tem bastante fórmula que a gente precisaria usar, mas só entendendo a unidade de medida a gente vai conseguir resolver. Presta atenção. Questão 76 da FUVEST 2017, da prova V, né? É a que está no acervo. Células a combustíveis são opções viáveis para gerar energia elétrica para motores e outros dispositivos. O esquema representa uma dessas células e as transformações que nela ocorrem. Aí ele mostra aqui o esquema pra gente. O que tem nesse esquema? Tem aqui, uma reação química e aqui tem a variação de entalpia. Isso é a quantidade de joules por mol de H2. É isso que ele está falando aqui. E aqui tem o esquema de uma pilha que mostra que aqui está entrando H2 que vira H+. Reage do outro lado com o O2 que está entrando e vira água. E aqui tem um circuito fechando. Calma, acalme o coração. A corrente elétrica I em ampere. Nem precisava lembrar o que é ampere porque está escrito aqui, que ampere é igual a coulomb por segundo. Calma, não sei o que é coulomb. Segura o tchan. Segura o tchan aí. Então, a corrente elétrica gerada por uma célula a combustível que opera por 10 minutos e libera 4,8 kJ de energia durante esse período e aí das alternativas lá com os numerinhos. Lembra? A gente não sabia o que era coulomb. Ele fala lá no NOT e ADOT. Prestem sempre atenção no NOT e ADOT. É muito importante. Ele fala assim, NOT e ADOT, a carga de 1 mol de elétrons é 96.500 coulombs. Aí a gente achou os coulombs. Ok. Segura o tchan. Ele falou... Dá vontade de sair cantando essa música, desculpa. Ele falou que na nossa célula aqui tá entrando H2 e tá virando H+. Esta é a reação que a gente precisava saber. Lembra que quando eu comecei a ler, eu falei que a gente precisava de uma reação? Essa é a reação. Tcharam! H2 virando H+. Só que aqui eu tenho 2 Hs. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, depois da seta eu preciso de 2 H+. Eu tô criando 2 cargas positivas, porque eu tenho 2 H+. Portanto, cada H tá liberando 1 elétron. Se eu tenho 2 Hs, eu tenho a liberação de 2 elétrons. Beleza? Pega essa proporção aí. 1
para 2. Ótimo. Tenho lá no meu exercício, aqui, a minha reação química. Ele fala que essa entalpia, essa energia liberada, é para cada 1 mol de H2. E a gente viu que 1 mol de H2 gera 2 mols de elétron. Estão acompanhando? Ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que esse 240 kJ é para 2 mols de elétrons. A gente acabou de chegar nessa conclusão, certo? Então, ele falou que liberou 4,8 kJ de energia com 10 minutos lá funcionando. Então, 4,8 vai ser X. A gente calcula essa regra de 3 e vai descobrir que X é igual a 0,04 mols de elétrons. A gente achou quantos mols de elétrons se mobilizaram nessa reação. Legal. Aqui no exercício, ele falou alguma coisa de mol de elétron? Ele falou lá embaixo no Note a Dot, lembra? O Note a Dot falou que 1 mol é 96.500 coulombs. Portanto, se eu sei que foi usado 0,04 mols, é só a gente fazer uma regra de 3, né? Por quê? Tcharam! 96.500 coulombs é 1 mol. Então, X, que eu vou descobrir, é o quanto 0,04 mols de elétron tem de carga. X vai ser igual a 3.860 coulombs. Lembra que no enunciado falava assim, eu quero saber a corrente elétrica em ampere. Sei lá o que é ampere. Mas ele fala lá, ampere é coulomb por segundo. Eu já tenho os coulombs. Falta o quê? Os segundos, certo? Ok. Ele disse assim, que a pilha operou por 10 minutos. Tá em segundo? Ainda não. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Portanto, 10 minutos teremos 600 segundos. Então quer dizer que ele me disse que ampere é igual a coulomb por segundo? Eu já tenho a quantidade em coulomb que eu calculei aqui. E a quantidade de segundos que eu calculei aqui é só eu dividir um pelo outro. 3.860 dividido por 600 vai dar a nossa corrente elétrica, que era o que ele queria saber, que é 6,4 amperes. Bom, eu sei que parece que é muito cálculo esse exercício, porque, nossa, eu tive que fazer aqui, ó, 1, 2, 3 regras de 3 e uma divisão. Nossa, que muito louco. Tudo bem, você teve que fazer. Mas toda a lógica de resolução desse exercício aqui ia ser muito mais fácil de você conseguir resolver se você compreendesse o que é o quilojoule para cada mol, ou seja, quilojoule por mol, que é uma unidade de medida que ele deu aqui em cima. Que a gente entendesse também o que é o coulomb por mol, que ele deu aqui embaixo no Note a Dot, é a quantidade de carga para cada 1 mol de elétrons. E aí, sabendo que é para cada 1 mol, sabendo que é para cada segundo, a gente consegue entender como resolve o exercício. Sem precisar muito falar que corrente elétrica é igual a Q vezes T, né? Que é I é igual a Q vezes T, que é carga vezes o tempo, né? Então, tipo, a gente não precisava decorar isso, porque ele já dá aqui, entendeu? Quando ele deu as unidades de medida, ele já deu... Eu zoei aqui, eu errei a fórmula, desculpa. Como eu ia dizendo, que a carga é igual a I vezes T. Aqui, ó, a pessoa muito louca. Tá vendo? Eu resolvo tantos exercícios pelas unidades de medida que as fórmulas em si acabam não tendo tanta importância, porque como eu sei como que é feita a medida, eu não preciso decorar da fórmula, entenderam? Mas não foi por querer não, eu errei mesmo a fórmula, agora eu já consertei. Então, a gente viu que I é igual a Q dividido por T, né? Que é a carga dividido pelo tempo. Então, essa é a resolução do exercício sem a gente precisar lembrar disso, que eu mesma tinha esquecido. Abafa. Bom,
mostrei aqui como é importante a gente entender sobre unidades de medida. As pessoas vão falar, Cacaso, você falou e não disse nada para ajudar a gente na unidade de medida, né? Calma, cheguei nessa parte. Tudo isso para falar, por exemplo, ali na reação, estava falando que era quilojoules para cada mol de H2. Lembra? Legal. Então é quilojoules por mol. O que isso significava? Que é a quantidade de energia que está sendo liberada para cada mol de H2 que estava reagindo. Tudo bem? Ótimo. Então a gente sabe que quilojoule é energia, mol é quantidade de matéria, grama é massa, grau Celsius é temperatura, então a gente faz essas associações, beleza? Ótimo. Aí eu vim com uma unidade de medida que é mais onde o calo aperta. Olha, eu peguei aqui quilojoules por grama grau Celsius. O que é quilojoule por grama grau Celsius? Cara, quilojoule por grama grau Celsius é o quanto de energia que é o quilojoule, né? Energia. Para cada 1 grama, ou seja, a massa, né? O quanto a gente tem lá da nossa substância, para cada 1 grama, para aumentar 1 grau Celsius. Que? Tá, a gente nem precisaria direito saber o que é calor específico se a gente entendesse o que é isso. Então vamos primeiro entender isso e aí a gente já vai pegar o que é calor específico, que é medido assim. Bom, Igor, espera aí que eu já respondo sua pergunta, beleza? Fica aí, não sai daí. Eu acabei de falar pra gente então que é quilojoule, a quantidade de energia para cada 1 grama da nossa substância para cada grau Celsius. Então, é quilojoule dividido por grama, tudo isso dividido por grau Celsius. Tudo bem? Até aí? Legal. Como é que fazia divisão entre frações? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, certo? Qual que é a primeira aqui? Quilojoule por grama. Eu vou esconder aqui. Quilojoule por grama. Vezes o inverso da segunda, que é grau Celsius. Qual que é o inverso de grau Celsius? 1 sobre grau Celsius, certo? Então, quilojoule vezes 1 dá quilojoule, grama vezes grau Celsius dá exatamente nossa unidade de medida. Significa, então, que calor específico, que é isso que é medido em quilojoule, grama, grau Celsius, é a quantidade de energia que aquele material em específico absorve para que 1 grama daquele material aumente 1 grau Celsius. Entendeu que todo esse conceito é muito mais fácil da gente conseguir compreender se a gente lembrar que é medido nessa unidade de medida e o que de fato significa essa unidade de medida. Entendeu? Sim? Ok. O Igor me perguntou ali se no caso da molaridade cai muito pouco. Bom, existe a molaridade e a molaridade. A molaridade eu vi cair uma vez em um ano anterior a 2015 da FUVEST. Eu não lembro se foi 2014, 2013, mas foi assim, há bastante tempo, né? Eu tô ficando meio velho, mas tudo bem. É muito raro mesmo, é muito mais raro. Isso significa que a gente não precisa estudar? Não, isso significa que a gente precisa saber o que é, mas que a gente não precisa ficar tanto tempo preso àquilo. Porém, com R, molaridade, não é sempre que cai perguntando, tipo, qual é a molaridade dessa solução. Tipo, esse tipo de pergunta é meio rarinho. Na verdade, eu acho que não, tem algumas que tem assim, mas que não são assim, só você pegar o número de mols que ele deu dividido pelo volume, sabe? Não é isso, ele te dá lá a quantidade em gramas que foi colocado num reator e depois teve a reação e saiu tal produto e aí que tava em tantos litros e aí você faz os cálculos, mas existe. Só que, apesar de existir essas questões que pede exatamente, tipo, qual é a molaridade
de tal solução, ela também cai muito quando se trata de pH, que a gente vai usar tipo o log da concentração, que é concentração em mol, né, que é molaridade. Ou ele cai muito também, deixa eu ver, em reações, tipo, você aumentou a concentração em mol de um dos reagentes e como teve influência na velocidade. Isso caiu em 2017, eu acho. Eu tenho que colar na minha lista de questões aqui da FUVEST. Mas assim, cai com uma frequência um pouco maior, mas já aplicada, entende? Não perguntando tipo qual é a molaridade da solução, né? Geralmente eles pegam essas soluções e aplicam de fato no exercício. E aí você precisa saber disso para conseguir resolver o seu exercício que ele te deu. Gente, eu perdi aqui. Ah, tá aqui, ó. É a questão 78 da FUVEST 2015. É uma reação, e a 73 também, que é velocidade de reação, que é reação de neutralização. Então ele te dá as concentrações e pergunta da influência, o que está acontecendo com o pH. Então, tipo, ele não está pedindo qual é a concentração em si, tipo, faz esse dividido pelo outro. Ele está pedindo para você fazer um comparativo no gráfico, por exemplo, que a influência teve daquela concentração, entendeu? Então, realmente, a gente tem algumas coisas que caem mais e outras que caem menos, mas é importante que a gente saiba também como elas caem, né? Eu tinha mais uma coisa pra falar pra vocês que eu tô esquecendo aqui. Calma aí que eu vou colar dos meus papeizinhos de... achei. Aqui está. Gente, tem uma coisa que me incomodou bastante, que foi um dos exercícios que eu fui resolver também. Eu tô falando bastante da FUVEST porque eu peguei a FUVEST pra fazer os vídeos de exercício. Aí semana que vem eu vou começar o Enem, mas enfim. Que ele tava lá falando assim que... Como que era o exercício? Que você tem a quantidade em gramas de oxigênio envolvido numa reação. Esse oxigênio tá na forma gasosa. E por isso, ele também te dá a quantidade em litros que cada mol daquele gás, naquela temperatura e pressão, ocupa. E aí, era um trabalho do caramba se você fizesse assim, ó. Por exemplo, pegasse a massa molar do oxigênio e calculasse quantos mols tinha. Uma regra de 3 que você fez. Aí você pega essa quantidade de mol e fala, 1 mol equivale a 24 litros. Então, aquela quantidade em mols vai equivaler a X litros. 2 regras de 3. Sendo que, se você fizer junto, ao mesmo tempo, já vai ser muito mais rápido. Você vai ganhar o tempo de uma conta. E como a gente ia fazer isso nesse caso, nessa questão? Muito bem. Ele te deu a massa molar, que é o quanto tem de massa para cada 1 mol daquilo, certo? Bom, ele te deu também o volume molar, que é o quanto tem de volume para cada 1 mol. Ele também tinha, eu acho que H2, eu não lembro agora, mas ele tinha mais um outro gás que reagia. Por exemplo, H2 tem a massa de 2 gramas para cada mol de H2, certo? E cada mol de H2, naquela pressão e temperatura, ocupa 24 litros. Então, eu não posso, ao invés de fazer 2 regras de 3, já que é mol e mol aqui embaixo, fazer, esquece o mol, que 2 gramas de H2 ocupa 24 litros e tantos gramas de H2 vai ocupar X, você fez toda a conta que precisava em uma regra de 3, ao invés de ter que fazer uma, achar o resultado e jogar na outra. Então, quando a gente tem em comum e os dois em cima ou os dois embaixo de alguma unidade de medida, que aqui no caso é mol, a gente pode fazer direto a regra de 3 com eles, esquecendo a parte de baixo. Por quê? Esse daqui era para 1 mol, esse daqui também é para 1 mol, então a gente coloca assim na regra de 3. Deu para entender ou ficou confuso? Espero que tenha dado para entender. Porque eu fiz pelos dois jeitos, e claro que a gente fica meio viciado
pelas contas, né? Tipo, você sabe que conta vai fazer, então você acaba não perdendo tanto tempo fazendo tipo 2 mais 2, 4. E aí na próxima vez que cai 2 mais 2, você faz mais rápido. Mas assim, você demora o dobro de tempo para fazer duas regras de 3, sendo que se você tivesse entendido essa facilidade que o cara tinha te dado na hora de montar a sua questão, você ia conseguir resolver numa única regra de 3. É legal isso, quando a gente consegue entender melhor sobre as unidades de medida e consegue economizar na hora de ter que fazer os cálculos, né? Porque querendo ou não, por mais rápido que a gente seja, por mais de flash do cálculo que a gente seja, fazer duas contas vai ser mais lento do que fazer uma conta só, né? Então, tenham bem em mente as unidades de medida e as equivalências entre elas, tá? Porque vai ajudar muito quando a gente precisar resolver esse tipo de exercício. Gente, além de entender dessa forma, então, que quando é dividido, tipo, gramas por litro, a gente pode falar que é essa quantidade em gramas para cada o de baixo é sempre para cada um litro, ou gramas por mol, é aquela quantidade em gramas para 1 mol. É importante também a gente entender quando é vezes, né? Aqui no caso do quilojoule, até perdi aqui no meio dos papéis, do quilojoule dividido por grama vezes grau Celsius, significa que o grama e o grau Celsius estão andando juntinhos, ou seja, se um aumenta, ele vai interferir no outro que vai poder ser menor, entende? Esses daqui são diretamente proporcionais. Eu perdi o meu papelzinho bonitinho do quilojoule, vou fazer outro. Eu tô sem tempo de ficar procurando ele. Quilojoule por grama vezes grau Celsius. Esses daqui são diretamente proporcionais. E esses daqui que estão multiplicando são inversamente proporcionais. Essa é a grande luz, a grande ideia das unidades de medida. Quando é vezes, significa que é inversamente proporcional. Um aumenta, o outro diminui. E quando é dividido, um aumenta e o outro também aumenta. Então, esse é o grande das unidades de medida. E aí eu tava agora um pouquinho antes de fazer a live, conversando com a minha mãe, né? Que ela viu eu fazendo esses papeizinhos e tal. Ela falou assim, nossa, pra que você tá fazendo tanto papelzinho? Aí eu expliquei que eu queria mostrar pra vocês as unidades de medida. Ela falou assim, pô, é real, né? Isso acontece porque ela é de projetos mecânicos e ela fala, se eu for te explicar algumas unidades de medidas que eu uso, você vai ter uma dificuldade, assim, muito louca, sabe? Difícil pra caramba mesmo pra pegar o jeito. Pra pegar o jeito de fato, não pra entender, né? Mas pra pegar o jeito de como usa. Pra você, por exemplo, é muito simples isso que você vai explicar pra eles, porque você usa muito. E eu falei, putz, não é que é verdade mesmo? Então, qual é a grande dica pra vocês? São duas sobre unidades de medida. A primeira é treino. Absolutamente muito treino. Treino pra caramba. E a segunda não esquece isso, pelo amor dos deuses. Não esquece que quando é divisão, é diretamente proporcional. E quando é multiplicação, é inversamente proporcional. Vocês conseguem entender o porquê disso? Sim? Não? Talvez? Bom, isso porque, por exemplo, quando a gente estava falando quilojoules por mol, significa que é a quantidade de energia para cada 1 mol. Então, se for 200 quilojoules para cada mol, se eu tenho 2 mols, concorda que eu vou ter o dobro também de quilojoule? Por isso que é diretamente proporcional. Agora, quando eu tenho grama por grau Celsius, por exemplo, eu tenho lá 300 kJ por grama vezes grau Celsius. O 300 kJ vai ter que ser os mesmos. Então, se eu aumentar a minha massa, tipo, eu tinha
300 kJ usadas para cada 1 grama para aumentar 1 grau Celsius. Se eu tenho o dobro de gramas, se eu tenho 2 gramas e eu preciso ter 300 kJ ainda, concorda que ele vai aumentar meio grau Celsius? Vai ser a metade? Então, quando é multiplicação entre as unidades de medida, é inversamente proporcional. E quando é divisão na unidade de medida, quando é por, quando é barrinha, aí é diretamente proporcional, porque um aumenta, o outro também aumenta. Entenderam? Essa é a grande luz das unidades de medida, cara. Quando isso fez sentido na minha cabeça, eu falei, uou, maluco, é isso! Então, eu espero que vocês, se não entenderam, anotem isso no caderno e filosofem um pouquinho com você mesmo sobre isso, se faz sentido ou não. Se não fez sentido, me chama, velho, porque isso vai dar uma luz e quando você for resolver os exercícios vai ser muito, muito, muito mais simples usando as unidades de medida. Beleza? Bom, galera, o que eu tinha pra falar pra vocês hoje era isso. Espero de coração ter ajudado muito vocês, assim, como eu aprendi as unidades de medida, me ajudou, assim, anos-luz. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão sobre isso, me manda no direct, me manda nos comentários, que eu ajudo vocês, porque isso parece que é mágica, mas funciona mesmo. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, angústia, frustração, me manda nos comentários, no direct, ou se deu uma luz aí na cabeça de vocês, se vocês querem comemorar alguma coisa também, pode me mandar que a gente tá aqui pra comemorar junto, beleza? Toda terça e sexta fica vídeo novo disponível pra vocês, beleza? Qualquer coisa me chamem, estamos aí pra ajudar vocês. Até semana que vem. Obrigada!